Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, meus amigos, é com uma enorme satisfação que estamos no ar para mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio de número 91 desse seu podcast, falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Lembrar já para vocês que a gente fala de fambonanet.com.br, direto do Spotify, do Google Podcasts, do iTunes e do aplicativo de podcast preferido, aquele que está no seu coração. Você vai encontrar o Black Yellow Brasil onde você quiser. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, finalmente de volta. Tenho um enorme prazer de apresentar os meus companheiros de mesa para essa semana. Primeiramente, este homem que daria um stiff arm em Drake Kirkpatrick maravilhoso, Germano Coutinho. Tudo bom, gente? Uma vitória que lavou a nossa alma, uma vitória sensacional. Então eu venho fazer o programa muito feliz, de verdade, muito feliz. Que foi aquele jogo, aquela vitória que te deixa com vontade de ficar vendo os highlights até agora. Grande prazer também apresentar este homem que daria tapas na cara de Vontaze Burfict, Ricardo Rezende. Rapaz, você está sendo bastante honesto ainda, Danilo. O que esse homem fez ontem dentro de campo é crime em 49 estados nos Estados Unidos. Menos em Cincinnati, que eles acham isso maravilhoso, acham isso lindo. É lamentável o que esse cidadão fez. Mas lembrando que, apesar de tudo, apesar da gente ter vencido os últimos 7 jogos, e nos últimos, 11 a gente ganhou 10, o time deles ainda assim é melhor que o nosso, viu? De acordo com o Tyler Boyd e de acordo com o próprio Kirkpatrick. Lembrem-se disso. Vou ser mais preciso com você, Germano. São 18 vitórias nos últimos 21 jogos em Cincinnati. Mas eles são melhores que a gente. Ah, meu Deus. Isso a gente pode resumir com o seguinte: Who day, we day. Acabou-se, cara. Não tem o que fazer. Pois é o famoso ditado, a língua é o chicote do rabo, meu querido. Essa semana a gente obviamente está aqui para falar bastante de Pittsburgh Steelers 28, Cincinnati Bengals 21, nossa primeira vitória dentro da divisão, nos colocando com uma campanha de 3-2-1. Que bom que a gente não vai mais ter essa sequência terrível, né? Vamos começar falando desse jogo, trazendo os destaques positivos da partida, que hoje são, obviamente, mais numerosos do que os negativos, né, Germano? Qual é o seu destaque positivo do jogo? Primeiro, eu vou dar um destaque não tão claro, mas que para mim também é muito importante. Foi basicamente, de novo, que eu sempre insisto nisso, a proteção, o impacto que o Conner tem no jogo, é impressionante. E não falo apenas na questão das corridas dele, nas recepções dele, não é isso. Eu digo também na proteção contra o passe, ou seja, naquele momento que ele tem que ajudar o Big Ben a ficar livre no pocket, ajudar a linha ofensiva a bloquear alguém, a pegar um cara que vem na blitz. Então, assim, um dos pontos positivos, não só do jogo, mas da temporada como um todo, eu diria que é o impacto que o Conner vem tendo, tanto quando corre com a bola, quando recebe a bola, ou seja, nessas questões de ataque, de correr com a bola, de receber a bola, mas também nessa questão de proteção ao Big Ben. Ele é um cara que está fazendo muito bem esse trabalho, ele sabe usar muito bem o corpo dele na hora de bloquear, e é um cara que não está sendo egoísta, né? Ele está botando o corpo dele ali na frente dos jogadores, está se doando para o time, e isso me deixa muito feliz, porque hoje em dia, ainda mais que o running back, é raro você ver um jogador se doar tanto em prol do bem maior que é a vitória e é o time, né? Então, meu primeiro destaque positivo fica pro Conner, que teve mais uma vez uma performance maravilhosa, mais de 100 jardas terrestres, dois touchdowns, que eram para ser 3, né? Mas por causa do Tomlin, que aí a gente vai falar dos pontos negativos, mas por causa do Tomlin não virou touchdown ali o terceiro do jogo. Então meu primeiro destaque positivo fica pro James Conner pela belíssima performance que ele teve nesse jogo. Muitíssimo lembrado, Germano. Ricardo, teu primeiro destaque positivo. Antes de adentrar no destaque positivo isolado, que eu vou deixar para vocês, é só reforçar o que o Germano falou e vou um pouco mais além,
Talvez essa questão de bloquear com o running back seja uma das habilidades mais underrated, podemos dizer, que a gente tem na nossa comissão técnica. Merece muito mais críticas do elogios, apesar do momento que a gente agora vive na temporada. Mas o desenvolvimento com Bell, com Conner, ou com seja lá quem for que eles vão botar lá, eu vou estar seguro de que isso vai acontecer e vai repetir essa boa performance. O Tony, esse é um ponto que o Tony sempre comenta em toda a off-season, toda vez que chega alguém novo lá, ele fala, não quero saber, você tem que bloquear. Isso o Jalen Samuels comentou durante o training camp, que ele nunca havia bloqueado nada na vida e em um treino no Steelers ele já tinha bloqueado mais do que a vida toda lá na universidade. A gente já tira a repetição. Então, a comissão técnica, de fato, ela tem um bom crédito por desenvolver essa habilidade nos seus running backs, e o Germano destacou bem, o Conner está fazendo isso com perfeição. Ainda do lado da proteção, não pode deixar de falar o trabalho da linha ofensiva, que ontem deixou o Big Ben tranquilo no pocket, não conseguiu ceder basicamente nenhuma pressão à defesa do Bengals. A defesa do Bengals que tem um pass rush de respeito. Tem o Gene Watkins, que era um dos líderes em sacks até o início da rodada, e ele foi completamente anulado. Eles têm o Carlos Dunlap, Michael Johnson, tem o Carl Lawson, tem o Hubbard, enfim, tem o Burfict que entra em blitz muito bem. Eles têm várias armas para o pass rush funcionar de forma efetiva, e a OL não deixou absolutamente nada passar, ninguém nem tocou no Big Ben, além de, claro, a OL, os buracos que abriram para o James Conner. A OL dos Steelers, você já ouve nosso podcast, sabe como a gente fala, é uma das 3 melhores da NFL. Patinou um pouco no início do ano, mas agora recuperou o ritmo, já são 3 jogos, cedeu apenas um sack, quase nenhuma pressão em cima do Big Ben. Dizer que essa OL está inspirada, coisas boas acontecem. É Big Ben com mais de 350 jardas, é James Conner com mais de 100 jardas terrestres. Então, mantendo esse ritmo, a gente tem tudo para ir muito longe. Eu vou deixar um destaque aqui que eu acho que vai ser fora da curva. Jordan Berry, em 4 punts, colocou 3 dentro da linha de 20 e chutou um de 69 jardas, bicho. A esquizofrenia desse homem continua semana após semana, mas de vez em quando ele acerta uma, cara. Vou ter que dar esse mérito pra ele aí, de pelo menos um. A minha teoria é que a comissão técnica pede pra ele inventar chute. Porque não é possível, amor. Não justifica o cara dar um punt de 30 jardas, pífio, e depois vir dar uma bomba o suficiente para deixar o Bengals nas costas da parede. Só pode passar pelas mãos do Dennis Smith e do Mike Tony. Então, tem que dar esse tipo de chute, ele não ser desconfortável, eu não sei, porque pressão ele nunca... O special team, pelo menos por essa parte, nunca deixa ele pressionado pro chute. A proteção é boa em cima dele. Ele tem tranquilidade para fazer isso. Só justifica o pedido da comissão técnica, não tem outra coisa. Pois é, né, rapaz? Mas, na verdade, o meu destaque não é para o Jordan Berry, vai para Juju Smith-Schuster. O tanto que nessa temporada inteira esse homem está assumindo a pressão de ser o carregador dos Steelers. Quando eu digo carregador, é o seguinte: a gente sempre teve, até o ano passado, um esquema que era muito centrado no Le'Veon Bell. A maior parte das jogadas passava por ele corria bastante, ele tinha muito passe na direção dele. Acho que ele era o segundo jogador dos Steelers em número de passes em sua direção. Sem Le'Veon Bell, as defesas elas estão um pouco menos honestas. Elas estão pressionando muito o Antonio Brown, o que, felizmente, abre a possibilidade de James Conner correr, mas também deixa muito espaço para o Juju. Nesse jogo, são 10 passes na direção dele, que ele recebeu 7 para 111 jardas. Dessa vez não teve nenhum touchdown.
Mas quando ele tem quase o dobro de passes na direção dele comparado com o Antonio Brown, que é uma esponjinha de target, é louvável, tá? Isso mostra que a confiança que ele tem da comissão técnica em chamar jogadas para que os passes vão na direção dele, a confiança que ele tem do Ben Roethlisberger e a confiança que ele tá tendo ao desempenhar o jogo, por mais que ele tenha começado aparentemente meio nervoso, teve uns 2 drops fáceis no começo do jogo, mas depois ele se acertou de um jeito que o time começou a fluir assim que ele botou a cabeça no lugar. No meio dessa enxurrada de novela e maluquice que tá o Steelers, tem um jogador que tá tendo consistentemente desempenhos desse nível, é maravilhoso. Com certeza, com certeza. Para dar mais um destaque positivo, eu vou chamar a atenção dos nossos queridíssimos 3 patetas. No caso, os nossos tight ends, o McDonald, o Jesse James e o Xavier Grimble. Eles estão cada vez mais sendo envolvidos no plano de jogo ofensivo. Não apenas bloqueando, mas sim recebendo passes. O McDonald, especialmente, está sendo um verdadeiro caminhão, né? Eu vou até chamar de Truck McDonald, porque ele basicamente só faz passar por cima da galera. Nesse jogo contra os Bengals mesmo, durante vários lances, ele deu um verdadeiro sacode nos marcadores, especialmente no Burfict, coisa que acredito eu que todos nós gostamos. Então, meu destaque fica para eles, afinal de contas, quando os seus tight ends fazem um bom trabalho nos bloqueios, que a gente viu que eles fizeram. E também combinam para o quê? O McDonald teve 68 jardas, o Grimble teve 35 e o Jesse James teve 26. Então, numa conta rápida, a gente vai botar o quê? Aproximadamente 130 jardas para os 3. É um ótimo número, ainda mais levando em consideração que o Juju teve 111 e que o Brown teve 105. Então, quando os seus 3 tight ends conseguem produzir nesse nível no ataque, tanto bloqueando como recebendo passes, com certeza é um ponto muito positivo do jogo. E Ricardo, se tem mais um destaque positivo no nosso time, a gente teve muitos. Ainda dá pra mencionar alguns. Não pode deixar de falar quando é jogo em Ohio, o jogo na sua casa, Ben Roethlisberger sempre dá as caras. Uma hora ou outra ele vai punir você, e ontem a punição em cima do Bengals foi com muito gosto. Aquele touchdown para Antonio Brown, outro que não tenho que... Não dispensa comentários. Clutch demais. Os dois, né? Na verdade. Aquela última jogada que deu o touchdown do Steelers foi tipo pauta assim que o jogo acabou entre todos os analistas. E a que mais chamou minha atenção foi a de um ex-wide receiver da NFL. Já recentemente na NFL, passou pelo Browns, foi o Andrew Hawkins. Ele já ter vivido parte do jogo, então ele pôde traduzir muito bem como aquela jogada foi e partilha os méritos tanto para a comissão técnica, quanto para o Big Ben, quanto para o Antonio Brown e quanto para o Justin Hunter, que a gente tanto criticou na hora. Uou! Eu acho que essa aí foi a maior surpresa do jogo, Ricardo, sinceramente. Na hora a gente criticou tanto para saber por que diabo o Jesse Hunter estava fazendo em campo na campanha decisiva do jogo, e ele não fez recepção da vitória, mas fez o bloqueio da vitória. Porque vale muito o destaque da jogada que ele fez e como o defensor do Bengals, como jogador defensivo de forma geral, ele já está muito viciado, e quando vê o wide receiver indo mais ou menos em sua direção, ele já tenta ter aquele contato daquele press para tentar retardar ele. E foi justamente esse press dele ter começado o contato que não fez com que não caracterizasse a falta de interferência ofensiva, que foi o que grande parte do Bengals ficou questionando depois. Então, tudo num período de 10 segundos, o jogador do Bengals, o Big Ben faz o hard count, identifica que o safety vai para blitz, ou seja, ele saberia que no fundo não teria ninguém, porque o safety ia entrar em blitz, todo mundo ia entrar em blitz, era uma zero blitz, como eles chamam, ia ficar alguém sozinho
no ataque dos Steelers e o Bengals estava ciente disso. Quando o Big Ben identificou, ele faz um motion, o Tony Brown estava um pouco mais aberto para a esquerda, ele abre um pouco mais para o meio, fica um pouco mais no meio do campo, e de imediato o jogador do Bengals faz o sinal pro cornerback que estava com o Tony Brown para falar, olha, esse aqui agora é meu e o Justin Hunter é teu. A comunicação que eles fazem. Na hora que o Big Ben teve o snap do passe, o Big Ben já vê o safety vindo, manda a bola na mão do Tony Brown em menos de um segundo e voa lá. Tá? É um corredor livre. Essa chamada, o próprio Bengals depois, o Perfect, deu um vídeo ele indo pro vestiário e falando, tem jogada que eu nem conhecia, teve jogada que nem nos treinos a gente chama e botaram. Provavelmente pode ter sido alguma dessa, onde o Bengals foi kamikaze demais e Big Ben puniu de maneira linda o Cincinnati Bengals. Meu Deus, eu agora tô realmente surpreso que a gente fez uma manobra digna de Patriots contra alguém nessa liga, cara. A gente forçou adversários a fazer coisas que eles nunca imaginaram fazer, porque eles já não tinham mais ideia de como ganhar da gente. Caramba, que momento maravilhoso. Que momento maravilhoso. Na transmissão do Sunday Night Football, no intervalo, o Tony Dungy, esqueci quem é o outro comentarista de cabine deles, não de transmissão, mas o que fica lá no estúdio. Os dois fizeram a análise desse lance mesmo, o Tony Dungy desenhando na telinha tática lá, olha, você tá vendo o Justin Hunter aqui, o Antonio Brown, estão os dois juntos, o Hunter vai vir e bloquear. O único papel desse corner que tá na frente dele é não cair no bloqueio. Foi exatamente o que ele fez. Então, assim que o bloqueio foi feito, o Antonio Brown tinha toda aquela avenida livre para seguir. E a gente sabe que assim que o Antonio Brown pega a bola, consegue pegar a bola nas mãos, acabou, né? Até teve É porque assim, eu não vi o Jerry Rice jogar. Não vou mentir, vou dizer que vi porque eu não vi. Mas eu vi um comentário de um torcedor normal dos Steelers, num dos fóruns da vida que eu participo. E ele falou que ele lembra muito do Rice quando o Antonio Brown pega a bola e sai correndo assim. Não sei se é verdade, não sei se você pode fazer uma comparação, mas o que o pessoal fala é que ele lembra muito o Rice quando ele tá com a bola nas mãos, pela estatura dele, pelo jeito de jogar, enfim. De novo, não sei se é verdade, mas é isso que o pessoal tem comentado. Mais destaques positivos? Ou vocês têm mais alguma coisa a acrescentar desse lado? Eu tenho mais um destaque positivo. Não é exatamente um destaque positivaço, não, mas eu acho que a gente deve fazer uma pequena menção a dois jogadores, ao Stephen Tuitt e ao Javon Hargrave. Cada um teve um sack no jogo. Os dois até conseguiram botar uma certa pressão no Dalton em alguns momentos, especialmente o Hargrave ali no meio da defesa, da linha defensiva, na verdade. Então vou fazer uma pequena menção, uma menção quase que honrosa aos dois. Principalmente porque eles não vinham de atuações tão boas, especialmente o Tuitt. A gente sabe que o Tuitt no nosso esquema, ele às vezes é um pouco sacrificado, tendo que comer bloqueios, enfim, tendo que fazer aquele verdadeiro trabalho sujo para os outros jogadores conseguirem chegar ao quarterback adversário. Mas pelo menos no jogo de hoje, a nossa linha defensiva conseguiu botar uma boa pressão pelo meio da linha ofensiva dos Bengals, ali pelo miolo, pelo famoso miolo da zaga. Então vou fazer uma pequena menção honrosa aos dois, já que eles jogaram bem e ajudaram a garantir essa nossa maravilhosa vitória. Muito bem, então, vocês têm destaques negativos da nossa equipe nesse jogo? Por causa da minha pressão ontem ter subido. Ari Burns. Eita porra. Ricardo, só repete essa parte da pressão que talvez tenha cortado, por favor. Não, acho que não cortou não, eu que falei pouco mesmo. Não cortou não. Quando eu falo de Ari Burns é assim mesmo, a pessoa fica um pouco receosa. Ainda mais eu que acreditei demais por todos esses anos no Ari Burns, apesar de nunca ter gostado da pique dele. Não restava outra alternativa a não ser torcer e acreditar. E tem jogos onde a gente decreta o final da carreira de um jogador, passar jogador pelo Steelers. Naquele Steelers e Cowboys, o fatídico Steelers e Cowboys, que o Big Ben virou no final do jogo e tudo mais, com aquele fake spike pro Antonio Brown, e o Elliott viu virar o jogo depois,
ficou claro naquele touchdown do Elliott que o Jarvis Jones errou de maneira grotesca, e ali foi o fim do Jarvis Jones oficialmente no Steelers. Ele não jogou mais, ele não entrou mais na rotação, a não ser se fosse por lesão, coisa que não teve naquela temporada, então ele perdeu completamente o espaço. E eu decreto que ontem foi o final do Artie Burns em Pittsburgh. O touchdown cedido pro Tyler Boyd é inexplicável. O que é que o Burns estava na cabeça? Ele dá um custo muito grande, dá um espaço gigantesco para o recebedor, e quando o Boyd faz a recepção, o Burns não tá nem no ângulo da câmera. Se você for olhar, o Burns não tá nem aparecendo logo de cara na câmera, de tão longe que ele tá, e ninguém sabe o que é que Burns estava pensando nisso. Ele vem andando de costas, vem andando para trás, fazendo um movimento, olhando pro Tyler Boyd. Beleza. Aí, por alguma razão, sabe-se lá o motivo, ele olha pro Andy Dalton, quando ele olha pro Andy Dalton, pronto, foi fatal. Na hora, o passe foi para ele, o Burns ficou, esse meio segundo, o Burns ficou parado. O Dalton achou facilmente o Boyd na zone. Teve jogadas anteriores também, em cima do Erickson, que o Burns tentou fazer uma interferência. Enfim, não tem espaço mais para ele. A gente pode estar daqui a alguns meses falando sobre o final da temporada do Steelers e vai estar passando diretamente pelo Artie Burns. Eu não vejo mais uma salvação nele para esse time. Qualquer coisa é melhor do que o Burns para o Steelers hoje. Conezinho ali fazia uma diferença tremenda, rapaz. Vai que o wide receiver tropeça, né? A chance maior do que quando vai enfrentar o Burns. Pois é, acho que disseram tanto pra ele, cara, não pode ter contato, que agora ele foge do wide receiver. Só pode. Não tem possibilidade. Nenhuma. Pelo menos o coitado do Antoine Black, que a gente crucificava tanto, que tá na história por ceder 1.000 jardas em uma temporada. Pelo menos ele sempre estava perto do jogador. Estava perto. O Burns nem isso, tá? Foi contra o Buccaneers. O touchdown do Mike Evans foi um fair catch, basicamente, tão longe que o Burns estava. O Tyler Boyd poderia entrar de costas se quisesse na endzone, o Burns não ia nem perceber. A cabeça do cara tá lá embaixo, pô. A cabeça, como é que recupera a cabeça de um cornerback feito Artie Burns que toda semana cede jogada? Tem. E aí fica aquele grande problema. Como é que você faz? Porque os reservas, ou você vai ter que desenvolver reservas, no caso do Cam Sutton, do Brian Allen, ou você vai ter que contar com o Corey Sensible fazendo exatamente a mesma coisa. É difícil. Rapaz, apesar da gente brincar muito, da gente criticar muito, enfim, até uma crítica válida, mas apesar da gente falar tanto do Sensible, sinceramente, cara, pior que o Burns ultimamente tá difícil. O Sensible pode não ser nenhum primor, como a gente sabe que ele não é, realmente ele não é, mas, cara, só dele dificultar em alguma coisa a recepção do wide receiver já tá melhor que o Burns, porque para os ouvintes terem noção, a gente nem puto fica mais, a gente nem fica xingando, nem faz nada, porque sabe aquele sentimento de decepção? Pronto, a gente não tá nem puto, chateado, não é isso. Nós estamos, na verdade, decepcionados com o Artie Burns, que foi a escolha de primeira rodada, e um jogador que a gente botava fé, enfim, que tinha os atributos físicos para ir bem na liga, mas até agora isso não se concretizou. É um jogador que hoje, ele claramente não tem mais lugar na equipe. Ele não vai ter o contrato renovado, não vai ter a extensão assinada, enfim, não vai ter o 50-year option dele escolhido pelos Steelers. Então, foi uma pique jogada fora, infelizmente, essa é a realidade. Porque quando ele tá dentro de campo, ele acaba sendo um jogador a menos pra gente. Ele acaba sempre nos prejudicando e nos momentos mais importantes. Esse touchdown do Boyd, como você bem falou, Ricardo, foi um absurdo, porque o cushion que ele deu foi horrível. Meu amigo, os Bengals estavam ali para anotar o touchdown, aí tu dá um cushion de o quê? Umas 8, 9 jardas, e além disso, tu ainda vai mais para trás, para dentro da endzone. Tu deixou basicamente o cara na linha de 2 jardas livre. Foi só o Dalton ver, lançar o passe, ele dá 2 passos para trás e acabou-se. É como você muito bem falou, Ricardo, o Artie Burns nem na imagem tava.
E isso é um absurdo, pô. Porra, isso é erro do cara. É ele não saber executar a tarefa dele direito. Porque eu me recuso a acreditar que o Keith Butler ter chegado e dito, olha, Burns, tu vai dar um cushion de 10 jardas aqui pro Tyler Boyd e vai ficar esperando ele receber o passe pra fazer o TD. Não faz sentido, pô, não faz sentido. Isso é erro do Art Burns, que não sabe jogar. É melhor botar o Sabor, é melhor botar o Sutton, é melhor botar, porra, qualquer pessoa ali, é melhor botar você, Ricardo, você, Danilo, eu, qualquer pessoa ali, que no mínimo a gente atrapalharia mais do que o Art Burns atrapalhando essa jogada. É algo simplesmente ridículo. Pois é, ele tá 10 jardas de diferença. 9 jardas, no caso, em relação à linha de scrimmage, 10 em relação ao Tyler Boyd, que tá um pouquinho afastado. E quando você pega... Detalhe, não era nem primeira para o touchdown, não era primeira para 10. Era a primeira para 10 da linha pior ainda. 14. Linha de 14 pro Bengals. E na recepção, ele ainda tá umas boas 2 jardas de distância do Boyd. Não é possível. Rapaz, eu acho que é mais até, viu, Danilo? Sem brincadeira nenhuma. Ele tava muito longe. Foi algo, como eu falei, foi algo ridículo. Foi um erro primário, pô. Um erro primário. Ele não é um primeiranista, pô. Ele não é um jogador de quinta rodada. Ele é um jogador que ele tá o quê? Há 3 anos com a gente já? Mais ou menos isso. Fora que já não veio de qualquer lugar, né? Não veio ali da esquina. Veio de Miami, pô. Justamente, primeiro round. A gente pode ficar discutindo aqui se a escolha dele do primeiro round foi justa, se foi rich, se não foi rich, mas enfim, querendo ou não, foi a escolha do primeiro round. Foi um jogador que a gente botou bastante esperança, bastante expectativa. E até agora, simplesmente, ele não retornou, não tá retornando, não tá dando de volta o que a gente esperava dele. Infelizmente, essa é a realidade. Pois é, eu vou colocar mais um destaque negativo aqui. O retorno que permitiram para Alex Erickson no segundo tempo, retorno de kickoff de 51 jardas, foi doloroso, cara. Era um momento que a gente estava trabalhando para tentar manter uma vantagem, permitiu os caras terem um retorno maravilhoso que já os colocou bem dentro do campo de ataque. É o tipo de momento em que você não pode apagar. Porque não foi um daqueles lances de Devin Hester que o cara sai driblando todo mundo. Era um corredorzão aberto que o time simplesmente não conseguiu fechar. Então, esse tipo de coisa, principalmente nesse momento que você está tentando fechar o jogo, não pode acontecer. Em situação nenhuma, pior em jogo de divisão. Inclusive, eu acho que foi até o próprio Boswell que fez o tackle nele. Sim, o Boswell que empurrou ele pra fora. Nem é a primeira vez que acontece, né? Nem é a primeira vez que isso acontece. Eu jogo alguns anos atrás que o Boswell também deu um totozinho no pé dele e evitou o retorno pro touchdown. A gente sempre sofre na mão desse cara. Teve 2 retornos dele, né, que foram muito bons, e se não é o Boswell para salvar, a gente poderia se afundar e muito no jogo, porque a defesa apareceu um campo curto e conseguiu forçar um 3 and out e não deu nem espaço para field goal. Era o que a gente estava esperando já, né? Era o mínimo que o ataque competente poderia fazer. Conseguiu só force down, chamava field goal e garantia 3 pontos. Justamente. Não foi apenas esse retorno no começo do segundo... No começo não. Nesse retorno no final do segundo quarto. Teve também um retorno muito bom no começo do terceiro quarto. A mesma coisa. Abriu lá o corredor e ele conseguiu várias jardas. Eu acho que quase chegando na metade do campo também. Então... foi algo que a gente pecou bastante. Era inclusive um dos pontos negativos que eu também ia comentar. E, assim, até um fato engraçado, mas os retornos dos Bengals só pararam de ser tão efetivos quando, logo após esse retorno, que eu falei agora do terceiro quarto, que quando a bola voltou para eles, que o Erickson foi tentar de novo, ele até passou, entre aspas, da nossa primeira linha de defesa. São os chamados gunners, né? Ele passou. Eu achei que ele ia retornar, fazer outro retorno muito bom. Mas aí chegou um tal de Roosevelt Nix que deu uma lapada, mas foi uma lapada de respeito. Uma lapada de respeito no Erickson, que eu tenho certeza que botou medo nele, tanto que nos próximos retornos ele não fez absolutamente nada. Então, a gente tem que agradecer muito ao Nix, porque realmente foi uma lapada de respeito ali, viu? Que homem. Esse é o legítimo, autêntico, verdadeiro jogador de futebol americano. Bom, quanto a mais pontos negativos, já me adiantando, eu tenho um que pra mim, eu fiquei muito preocupado, me deixou até triste de verdade, porque, além de triste, puto também.
porque é uma coisa que na minha visão é inadmissível, é uma coisa que já vem ocorrendo há alguns anos e isso não pode voltar a acontecer não, porque para mim é muito claro que é um erro crasso do nosso coordenador defensivo e também do coaching staff como um todo, que é o seguinte: deixar os linebackers na marcação dos wide receivers. Isso não pode acontecer. A gente não tem linebacker ultra hiper atlético, não tem mais o Shazier, infelizmente, então a gente não pode ficar dependendo de John Bostic, de Vince Williams e pior ainda, de Anthony Chiquilo para marcar o wide receiver. No primeiro touchdown do jogo, que foi o touchdown do primeiro touchdown do Tyler Boyd, quem estava marcando ele era o Chiquilo. Por alguma razão, botaram o Chiquilo em campo e disseram: olha, você marca o Tyler Boyd, fica na zona para marcar o Tyler Boyd. Isso não pode acontecer, cara. Isso aí também é ridículo. Não pode acontecer. Obviamente, né, tirando a culpa do Butler e companhia, até porque, como você bem disse, mano, não é de agora que isso vem acontecendo, mas tem a parcela do ataque também. Pelo menos uma jogada dessa pode vir a acontecer. O problema está na repetição desses matchups que foram aparecendo ao longo da partida, principalmente no primeiro tempo. No intervalo fizeram os ajustes e isso não voltou mais a acontecer. Mas fazendo contraponto, os ataques eles estão explorando muito mais. Isso também a gente vê pela NFL repetidos lances desse acontecendo. O problema aqui no Steelers é que toda semana, há alguns anos, não ajustam isso. Então, semana passada foi Calvin Ridley contra Tyler Matakevich. Essa semana, ontem foi Tyler Boyd contra Chiquilo e etc. Os ataques exploram isso para ter vantagens no matchup e, por alguma razão, o Steelers não se atenta com relação a isso. Normalmente isso pode acontecer uma vez, situação de jogo, mas quando acontece mais de uma vez, onde custa até um touchdown, a gente levou por conta disso, é realmente complicado. A válvula de escape dos Bengals, ainda mais em terceira descida longa, era muito simples. Era mandar o AJ Green se alinhar ali no slot ou algo do gênero, ficar ali mais pelo meio de campo, e no mano a mano ou com o Bostic ou com o Vince Williams. Eu lembro de no mínimo as duas jogadas de terceira descida longa que os Bengals converteram justamente nisso. O Vince Williams marcando o AJ Green, o que nunca poderia acontecer. Tudo bem que os ataques estão tentando explorar esse tipo de lance por questões, claro, de vantagem nítida do jogador do ataque contra o jogador da defesa, mas a nossa defesa, o nosso coordenador defensivo tem que mexer, tem que ter uma alternativa para cuidar disso. Porque é simplesmente o matchup do AJ Green contra o Vince Williams é basicamente perdido pra gente, a não ser que o Dalton erre o passe, ou a não ser que o AJ Green drope, porque inclusive ele dropou bastante nesse último jogo, coisa que não é muito característica dele, a não ser que uma dessas duas coisas aconteça, vai ser recepção, e vai ser uma recepção muito boa pra eles, entendeu? Eu fico puto porque não é a primeira vez, como eu bem falei, como você bem falou, Ricardo. É uma coisa que acontece rotineiramente. E o que me lembrou bastante nesses momentos do jogo foi quando o Timmons ainda estava por aqui. Que um dos grandes fatores para a última temporada do Timmons não ter sido tão boa com a gente foi que mandava ele marcar muito o wide receiver. Ele não tinha mais velocidade para isso. Eu lembro como se fosse hoje do Timmons marcando o Amendola e o Edelman dos Patriots. Porra, aquilo ali não tinha condição, cara. Todo jogo, por alguma razão, mandavam o Timmons marcar o wide receiver. Ele não conseguia mais acompanhar. E esse foi um dos principais problemas que, além, claro, de cap, de outras coisas, que fez ele não ficar mais por aqui. Então fica aí a minha menção ao ponto negativo, que é justamente linebacker marcando o wide receiver de um modo contínuo e rotineiro. A gente não pode deixar isso acontecer mais não. Muito bem, então a gente falou bastante sobre esse jogo. O que vale é que o... calma, que eu tenho mais pontos negativos. Vocês estão afiados, então, Ricardo, por favor. Eu acredito que o meu ponto negativo vai ser o mesmo do Germano. Vá-se embora. Eu acho que não vai ser não. O outro ponto negativo que... Assim como esse outro problema que a gente citou de matchup entre linebacker e wide receiver, vem acontecendo há alguns anos, são os desafios completamente sem noção do senhor Mike Tomlin. De fato, não entendo
quem manda esse desafio, se é ele que tem soberania total em cima disso na sideline, mas não é possível que não tenha uma pessoa que toque nele, um jogador, qualquer pessoa que dê um toque nele e fale, olha, não tem chance da gente ganhar isso daí. Só o Bill Belichick ganha esse tipo de desafio e, novamente, e algo que claramente não foi first down e um passe para o Ryan Switzer, ele estava lá para desafiar. E quando era para ele desafiar, que foi naquele touchdown que não foi marcado de James Conner, que poderia dar uma vantagem muito boa para a gente, ele não desafiou. O pior é depois ele chega na coletiva para falar que o ângulo para aquele lance do touchdown dele não estava muito bom e que quando joga fora de casa na NFL, os times já fazem isso de propósito, que é para favorecer quem é o visitante e tudo mais. Mas, jogo contra o Ravens, eu tava no Heinz Field, acredito que todo mundo ao meu redor viu no lance específico no jogo contra o Ravens, que ele desafiou uma posição de campo também, e que não foi que a marcação de campo estava correta, e mesmo assim ele desafiou todo do lado da sideline. Então, a crítica total ao Tony, não sei nem há quanto tempo faz que ele ganha um desafio. Eu acho que vale a pena pesquisar. Faz mais de 5 anos que o Tony não ganha um desafio na NFL. Rapaz, eu acho que não é isso tudo, não. Pelo menos eu espero que não seja isso tudo. Eu acho que é isso tudo. Eu tenho certeza que nesse exato momento o Danilo está procurando essa informação. Obviamente, né, bicho? Pelo amor de Deus. Então, assim, Ricardo, eu concordo totalmente com o que você falou. Era também um ponto que eu iria jogar na mesa, essa questão dos desafios do Tomlin. Ele, com certeza, é um dos piores técnicos da NFL nesse aspecto. A gente elogia bastante o Tomlin por várias razões e por méritos dele, mas em razão de desafio é complicado, porque ele às vezes joga a flanela vermelha por razões inacreditáveis. Todo mundo no planeta viu que aquilo ali estava correto, que a marcação estava certa, ou que pelo menos seria extremamente improvável que a juizada alterasse o que eles tinham marcado em campo. Lá vai o Tomlin querendo dar uma de esperto, pelo menos eu imagino que seja isso, e resolve desafiar algo assim totalmente errado, no sentido do juiz não mudar. Então, a gente precisa deixar registrada a estatística, esse é o 8º seguido que ele perde. Desde a temporada regular 2016 contra o Miami Dolphins, que ele não consegue um desafio a seu favor. Pronto, tá vendo, Ricardo? 5 anos é muito, foi muita coisa, mas chega a ser, não chega a ser ridículo não, mas é impressionante o quanto o Tomlin é ruim nessa questão de desafios. Ele é um ótimo técnico por diversas outras razões, também tem seus pontos negativos, claro, e um dos principais pontos negativos dele é em razão desses desafios loucos que ele faz de vez em quando. Bom, eu tenho só mais 3 pontos negativos, só, né? Que na verdade não são nem pontos negativos. Não são pontos exatamente negativos, não. Como eu fiz uma menção honrosa nos pontos positivos, eu vou fazer 3 menções, entre aspas, desonrosas, tá? São 3 coisas pequenas, mas que eu também gostaria de comentar. Vamos lá. A primeira vai para o nosso ataque na red zone, porque em 2 situações ali claras de touchdown, a gente não conseguiu entrar na end zone adversária, na end zone dos Bengals, a gente acabou saindo com 6 pontos ao invés de 14, então é algo que a gente talvez tenha que ficar um pouco mais atento para os futuros jogos, para os próximos jogos. Outra coisa, o nosso pass rush, eu não fui muito fã dele nessa partida, ainda mais no pass rush do 4-man personnel, né? Que assim, não, 4-man personnel não, no 4-man rush, como é que se fala? Que é aquele pass rush com apenas 4 jogadores, que é o normal, que é quando você não manda blitz. Eu também não vi eles conseguindo tanta pressão assim. É algo que vem dos últimos jogos, essa nossa pressão com 4 jogadores não tem sido muito efetiva. E por fim, é algo também que é um ponto negativo do Tomlin, que é a questão dos tempos. A gente perde muito tempo com besteira. Nesse jogo mesmo, se eu não me engano, a gente perdeu um tempo com, acho que
faltando 10 minutos para acabar o primeiro tempo. Primeiro quarto. Então, assim, você usar um timeout no primeiro ou no segundo drive ofensivo da partida é complicado. A não ser que seja realmente algo muito diferente, sei lá, tem 12 jogadores no huddle ou algo do gênero. Você não pode ficar usando timeout assim, porque a gente pode acabar necessitando no final do jogo e não tendo justamente por um uso errado logo no começo, como eu acabei de falar. Então ficam essas três menções desonrosas aí, que não chegam a ser pontos negativos, mas que eu também gostaria de jogar na mesa, de deixar registrado. Muito bem, então falamos bastante sobre essa partida, Steelers e Bengals. Agora o Steelers está na terceira colocação da nossa divisão. Baltimore lidera 4-2, Cincinnati lidera 4-2, Baltimore está empatado ali também com 4-2, está em questão de desempate. O Steelers está com 3-2-1 na terceira colocação e o Cleveland está com 2-3-1 novamente na lanterna. A gente pediu, como já é tradicional, as perguntas de vocês da audiência. A gente vai fazer uma sessão de respostas meio rápida, porque já que a gente está entrando em bye week na semana que vem, a gente vai dedicar um programa a falar sobre o time como ele está como um todo. Tá? Então a gente pode acelerar um pouquinho nesse programa. Na semana que vem a gente fala mais sobre o time. Já mandem pra gente, já mandem lá no Twitter, @BlackYellowBR, o que você está achando do time nessa primeira metade, entre aspas, de temporada, e perguntas com temas mais gerais sobre a nossa temporada para a gente falar. Vários de vocês perguntaram sobre Artie Burns. A gente falou um pouco sobre Artie Burns nesse programa, mas eu tenho que mencionar aqui as pessoas que mandaram a pergunta. O Diego Evaristo perguntou sobre Artie Burns. O Alberto Henrique perguntou sobre troca, certamente visando cornerbacks, mas a gente vai falar já Alberto Henrique. Elias Nogueira também perguntou sobre o Burns. O Caio César Roque, Adolfo Bezerra, o Dan Cordeiro, Pedro Pignolati, o Dantas também perguntou, José Ortiz. Um monte de gente quer saber sobre Artie Burns. A gente falou sobre ele, vai ser difícil e ele provavelmente vai ser um tópico muito grande do programa da semana que vem de novo. O Antônio Oliveira também mencionou o maior envolvimento dos tight ends nesse jogo. A gente já falou durante o podcast. Zé Ortiz, você está perguntando qual setor que pode evoluir mais durante essa pausa da bye week pro restante da temporada. Se tem setores que pode evoluir, a gente pode se aprofundar disso na semana que vem. E aí, gente, vocês têm algum setor que vocês imaginam que vai evoluir durante a nossa bye week? Ah, beleza, achei que tu deixar pra semana que vem. Não, o setor e a gente elabora na semana que vem. Ah, beleza, só citar, né? Isso. Bom, sem entrar muito em detalhes, eu imagino que a gente possa melhorar no quesito dos inside linebackers. Tudo bem, Ricardo? Eu ia citar a secundária, mas depois de ontem eu já sacrimentei o futuro do Artie Burns, não tem como ele melhorar. Então, quem acredito que tem espaço para melhorar durante a bye week são os outside linebackers, que ali sim são jogadores que precisam apenas de uma orientação, porque potencial eles têm. Tanto o TJ Watt quanto o Dupree têm potencial para serem bons jogadores. O Artie Burns não tem, então não vou nem citar a secundária. Eu fico também com outside linebackers. Não só o Watt e Dupree, mas começar a ter alguma variação nessa história aí. Caio César Roque pergunta: Bell, se voltar, é titular absoluto, mesmo com o desempenho do Conner? Essa a gente vai guardar para bye week, tá? Porque Le'Veon Bell, obviamente, é um tópico grande. Alberto Henrique: o Steelers deveria tentar alguma troca? Sim ou não? Já que o deadline de trocas da liga é na semana 8. Sim, e na hora que Le'Veon Bell assinasse o contrato, no minuto seguinte eu trocava ele. Eu não era desse time não, mas agora vou entrar nesse hype. Troca Le'Veon Bell. Trocaria assim e traria reforço pra secundária. Tive o Madden mesmo, tive o modo Madden e começa a projetar um monte de loucura até o final da trade deadline. A Le'Veon Bell não deve voltar pro Steelers, ia ter que ser uma moeda de troca e de preferência pro jogador, não pro draft, porque se for pra escolha de draft, como a gente já falou em outros episódios, vai entrar nada, vai escolher o Artie Burns. Então, traga principalmente na secundária, um cornerback. Tem altas notícias de jogador no trading block circulando aí pela liga de secundária, safety, cornerback, tal, principalmente em Oakland.
e no Arizona. Tem uma pergunta aqui do Fernando Moura, que é uma dúvida minha também, eu acho que vocês podem me ajudar com isso. Matthew Thomas não participou quase nada, né? Ou nada do jogo, em termos de defesa, não de special teams. Eu não lembro dele ter entrado em nenhum snap defensivo, não. Eu me lembro de não acho que ele participou de algum snap defensivo na partida. É algo que surpreende a gente, porque semana após semana a gente vê reports de repórteres que acompanham o time de perto dizendo que o Matthew Thomas está tendo chance no time titular, que o Matthew Thomas está sendo elogiado pelo Tomlin, que o Matthew Thomas está se destacando, que não sei o que. Mas quando chega na hora do jogo ele não entra. É algo realmente que a gente não entende. E ainda mais nesse último jogo, no qual o LJ Forte não jogou, estava machucado, ficou até inativo. Então era mais uma chance do Matthew Thomas mostrar o seu valor, de ele realmente ter snaps preciosos na defesa. Mas como eu não percebi, o Ricardo também não percebeu, então muito provavelmente ele não chegou a jogar. E se chegou, basicamente não fez nada. Então é como se também não tivesse jogado. E por aí vai. É um cara que eu acho que devia ter mais chances, até porque é um cara que é super atlético, é algo que a gente não tem atualmente no nosso corpo de inside linebackers, ou seja, dos caras que participam da rotação, no caso o Vince Williams, o Bostic, o Markevich e o LJ Forte. Então, por mim, ele deveria ter mais chances, sim. Até agora, não sei porque não aconteceu, e fica aí o questionamento, mas eu acho que apenas o Tomlin é que pode responder a gente o motivo dele não ter tanta chance assim na defesa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Alexandre Dinés pergunta sobre divisão também entre Conner e Le'Veon Bell. A gente deixa para o próximo programa. E vou deixar também para o próximo programa do Diego Evaristo como é que a gente pode melhorar drives defensivos. E claro que ele foca também no Artie Burns. Para a gente fechar o nosso bloco de perguntas, ainda uma do Fernando Moura. Morgan Burnett é o novo Ladarius Green? Vamos lá, eu acho que é uma pergunta muito interessante do Fernando. Quando eu vi, eu achei que foi uma boa colocação dele, uma boa indagação. A minha resposta é não, pelo seguinte: o Ladarius Green, ele, apesar de ter vindo em um salário próximo, ou basicamente igual ao do Burnett, ele veio com uma expectativa gigantesca de ser finalmente aquele tight end atlético que o Big Ben sempre pediu. Porque durante os anos que a gente teve o Heath Miller, ele nunca foi exatamente um primor atlético, era sempre um cara muito confiável, mas não era alguém que, digamos assim, iria ganhar na corrida do linebacker. Então, o Ladarius Green veio com bastante expectativa, algo que o Burnett não teve. O Burnett foi um cara muito sólido. Foi um cara muito sólido no tempo dele em Green Bay. Não era um cara que viria para ser um playmaker, um game changer e por aí vai. Não era. E era justamente essa expectativa que a gente tinha com o Ladarius Green, de acordo com o tempo dele lá nos Chargers. O Burnett veio apenas para compor o elenco, para ser um titular, enquanto muito provavelmente o Terrell Edmonds se acostumava com a NFL, e por causa de algumas lesões ele não tem tido essa oportunidade. Mas, resumindo, a minha resposta é não. Acredito eu que o hype que o Ladarius Green chegou por aqui, inclusive o Big Ben o chamou de a sua nova Ferrari, não se replicou com o Burnett. Então, para mim, são dois jogadores até um pouco parecidos em alguns aspectos de salário, enfim, mas não são comparáveis nessa questão, por causa principalmente do hype que o Green chegou e que o Green teve quando chegou aqui em Pittsburgh. Também, não sei se você, amigo ouvinte, já sabe, mas o Steelers está entrando em bye week nessa semana 7, então não teremos partida, você pode secar à vontade adversário, seca quem você quiser, porque você não vai gastar a sua energia assistindo os jogos dos Steelers, você não vai precisar se estressar com defesa, mas também você também não vai ficar feliz com recepções de Antonio Brown para vencer o jogo. Já que a gente não tem partida na próxima semana, não teremos o tradicional bloco de matchups esperados para a próxima partida, vamos direto para as considerações finais, começando com o Germano Coutinho. Bom, minhas considerações finais para essa semana e esse podcast, vão para a belíssima vitória que a gente teve contra os Bengals. Eu não canso de falar disso. Foi uma vitória que lavou a nossa alma. Afinal de contas, vencer é sempre bom. Porém, contra Bengals e Ravens sempre tem um gostinho especial. E também queria deixar um elogio e um comentário
A você, Danilo. Você não. é um monstro. Você é um monstro, cara. O que os ouvintes saibam, o que esse cara faz pelo Black Yellow BR é um absurdo. O que ele ajuda a gente com postagem, o que ele ajuda a gente com imagem, o que ele ajuda a gente com escambau, é algo que não tá no gibi. Então fica aqui meu agradecimento a você, Danilo, por tudo que você faz pela gente. A gente sabe que você é ocupado com trabalho, com o Fambonanet, enfim, com 1001 coisas, mas esse tempinho que você guarda pra gente, esse carinho que você tem com o nosso podcast, realmente é algo louvável. Por isso, eu deixo aqui registrado para todo mundo o meu agradecimento a você, de verdade, Danilo. Muito obrigado. Estamos todos na mesma trincheira, já, mano. Ricardo Rezende, suas considerações finais para a nossa audiência. Eu repito completamente as palavras do Germano com relação a Vossa Senhoria. Eu não desejo emitir nenhuma palavra. Nada mais justo do que encerrar o programa de hoje com essas belas palavras e muito merecidas ao senhor Danilo Batista. Um grande abraço. Gente, se vocês quiserem efetivamente me agradecer, vocês já sabem o que é que vocês precisam fazer, né? iTunes, 5 estrelinhas, comentários, indique para as famílias. Danilo, você é um monstro. Você é um monstro, Danilo. Impressionante. Eu sei que você que está ouvindo, você, Jay Brickashaw, eu sei que você está ouvindo esse programa. Você tem pelo menos um grupo de uns 10 amigos torcedores do Steelers que ainda não conhecem o Black Yellow. Você tem a obrigação de apresentar para todos eles. Então, lembrar, iTunes, fambonanet.com.br. Agora o Black Yellow Brasil está no Spotify. Então, busca lá Black Yellow Brasil no Spotify. Ou, eu não vou lembrar do link mesmo, você busca lá Black Yellow Brasil no Spotify que você vai achar, ou você busca Fambonanet que você acha toda a rede de 22 podcasts, até hoje eu tô perdendo a conta, 22 podcasts de futebol americano que tem tudo disponível para você. Segue também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter e no Facebook, @BlackYellowBR, porque lá é a notícia instantânea, é onde sai tudo mais rápido, é a melhor forma de comunicação do Black Yellow com você, amigo ouvinte. A gente se vê na semana que vem, mesmo não tendo jogo. Tem podcast. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play, like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses, too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.